A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, a paz do Senhor a todas as famílias. Nós, a partir de agora, estamos juntos para mais uma reunião de pequeno grupo, para mais uma reunião dos nossos grupos de crescimento e discipulado nas mais diferentes casas, nas famílias que compõem a Igreja Brasil para Cristo aqui em Canoas. E em seguida nós vamos orar e já vamos trazer a palavra de Deus à sua vida e a toda a sua família. Mas antes eu quero lembrar você de como ocorrem os nossos pequenos grupos. Nós sempre iniciamos com uma oração, que é o que nós vamos fazer em instantes, uma oração. Depois nós temos um período de louvor. E mesmo que não haja na sua família nenhum levita, isso não impede que você cante, que você programe uma forma de ter 2 ou 3 louvores aí na sua casa. Esses louvores, eles subirão como um perfume, como um incenso ao nosso Deus. Então, oração, depois louvor, depois é dada a oportunidade para que os irmãos, para que as pessoas da sua família possam testemunhar, possam contar o que Deus tem feito por você, o que Deus tem feito a você. Esse período é o período do testemunho, onde nós glorificamos o nome de Deus por aquilo que Ele faz, e isso também fortalece a fé dos nossos irmãos. Esse também é um período onde você pode compartilhar a parte da mensagem que mais lhe tocou. Então, começamos com oração, depois a gente vem o louvor, depois o testemunho e o compartilhamento. Após esse momento, então vem a ministração da palavra. Alguém da sua casa vai ser o agente de Deus, vai ser o instrumento de Deus para compartilhar a palavra. Depois do compartilhamento da palavra, nós temos um momento de oração, uma oração de gratidão a Deus pela reunião, pelo que Deus fez, pela ação do Espírito Santo. Depois é o momento financeiro, porque a nossa família precisa ofertar, precisa dizimar ao Senhor. Os irmãos que fazem parte da liderança da igreja são primicistas da casa de Deus. Então depois é o momento financeiro. E depois do momento financeiro, a oração final, onde oramos por todas as pessoas, onde oramos para que os enfermos sejam curados, onde oramos para que Deus abra as portas de emprego, Deus traga a restauração, salve as vidas. É aquele momento final, aquele momento onde há de fato um clamor, uma busca, para que Deus abra os céus e nos abençoe, abra os céus e glorifique o nome dele na nossa vida. Então, você percebeu que hoje já em primeiríssima mão, eu já fiz questão de lembrar você, de falar para você do protocolo das nossas reuniões. Eu espero que você esteja fazendo tudo muito certo. E agora nós vamos então orar e falarmos com o nosso Deus. Ore conosco, busque a Deus agora junto com a sua família. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é no nome de Jesus que temos uma promessa. E essa promessa traz a certeza de que no nome de Jesus, se ao Pai pedíssemos alguma coisa, o Pai nos daria, o Senhor responderia. Então é no nome de Jesus que nós oramos. Oramos para glorificarmos ao Senhor, oramos para adorar ao Senhor, oramos para declarar que o Senhor é o nosso Deus, que nós confiamos no Senhor, que nós amamos o Senhor, que nós dependemos do Senhor e que a nossa vitória, a vitória de cada família,
A vitória da igreja, ela vem de Deus, e em Jesus nós podemos assegurar, somos mais do que vencedores. Oramos para te agradecer por esse momento maravilhoso, importante, onde estamos juntos, Senhor, e podemos como família servirmos a Deus. Obrigado por cada casa, por cada família, por cada pessoa particularmente, individualmente que está conosco. Obrigado porque esta família tem se voltado para Deus, esta casa tem buscado o Senhor, e nós queremos em nome de Jesus abençoar essa casa, essa família com toda sorte de bênçãos. Orar para que a reunião dessa noite seja uma grande reunião, o Espírito do Senhor se mova, esta família seja abençoada, impactada, tratada por Deus, fortalecida pelo Senhor, que pereçam as ferramentas contrárias, que objetivam, que visam atingir essa casa, pereçam em nome de Jesus Cristo, e que seja plena a bênção de Deus sobre esta casa, e se cumpra na integralidade o propósito de Deus com esta família. Oramos em nome de Jesus Cristo e declaramos, é assim que vai ser. Amém. Creia e diga comigo, amém, em nome do Senhor Jesus. Eu quero reforçar algumas coisas que vão acontecer na igreja nesta semana. Na sexta-feira nós temos os nossos cultos presenciais, independentemente das bandeiras que estiverem vigindo no nosso município. Nós temos os cultos presenciais da sexta-feira à tarde, às 15 horas, em todas as nossas igrejas, a tarde da bênção, e sexta-feira, 20 horas, em todas as nossas igrejas, à noite, da cura divina e da libertação. No sábado à noite, no templo da Maceió, e eu chamo os jovens e os adolescentes da igreja a estarem muito atentos aos canais sociais da igreja e da Jubrac, porque no sábado nós temos o nosso culto de jovens, o nosso culto de adolescentes, ali no nosso templo da Maceió. No domingo nós estamos preparados para 3 cultos de Santa Ceia, às 8 da manhã, às 10h30 da manhã e às 19 horas. Obviamente que se isto não for possível, por conta de novas medidas que estão sendo tomadas, mas que ainda não foram divulgadas na sua integralidade, nós estaremos informando a igreja a maneira que vamos cear, como vamos cear, mas eu quero dizer à igreja que nós vamos cear. No próximo domingo, nós teremos a grande Santa Ceia do Senhor. Esteja atento a quaisquer informações que serão passadas pela nossa equipe pastoral, pelos canais sociais da igreja. Esta semana há de ser para você, para a sua família, para a igreja do Senhor Jesus, para a igreja do Brasil para Cristo em Canoas, uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos e de vitórias. Creia nisto, receba esta fala do seu pastor e crendo diga amém, e crendo diga aleluia, e crendo glorifique o nome do Senhor nosso Deus, e saiba, Yahvé está no comando, o grande Deus, o grande Senhor está no comando, e Ele está trabalhando para o seu bem e para o bem da sua família. Se volte cada vez mais para Deus, se volte para Deus, que os céus, que Deus seja a prioridade na sua vida, é a minha oração, em nome de Jesus. E agora nós vamos à palavra do nosso Deus. Começamos a ministrar à igreja essa palavra muito importante, muito forte. No domingo, muitos irmãos foram inteiramente impactados por essa palavra. Olha, Deus começou a fazer uma obra
muito grande no domingo na vida de muitas pessoas, porque no domingo nós como igreja começamos a encarar aquilo que durante muitos anos tem sido um verdadeiro tabu, um verdadeiro paradigma na vida da igreja, e nós começamos a falar sobre isso. E a mensagem que começamos a pregar domingo, que você vai hoje compartilhar e falar na sua casa, com a sua família, é sobre a depressão. E nós falamos que a depressão ela é o silencioso grito da alma. E nós, obviamente que fomos à Bíblia, porque foi uma pregação, não foi uma palestra técnica, não foi uma palestra de um psicólogo, de um profissional da área, mas foi uma pregação. E nós nos valemos de um texto bíblico. Obviamente que andamos pela Bíblia, por alguns irmãos nossos do passado que viveram esse quadro, que passaram por esse vale, mas nós temos um texto que é central para essa pregação que começamos no domingo. É o texto do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 até ao versículo 18. Eu não vou fazer leitura agora, porque é um texto longo, são 18 versículos, mas eu quero reiterar, eu quero reforçar que você leia esse texto aí na sua casa. Você pegue a Bíblia e você leia esse texto com a sua família. Eu quero que você faça isso. Pegue a Bíblia e leia esse texto com a sua família. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até ao versículo 18. Nós vamos encontrar nestes versículos um profeta de Deus, um homem extraordinário, mas que viveu um quadro depressivo e que chegou a desejar a própria morte. Mas Deus ele entrou em cena e a história desse profeta mudou. E essa é a tônica, é a abordagem que estamos fazendo. Ela é uma abordagem bíblica, ela é uma abordagem espiritual. E eu salientei no domingo que nós somos gratos a Deus pela ciência, pelos profissionais médicos, pelos tratamentos, pelas medicações. A ciência de fato dispõe hoje de tantos recursos que ajudam no combate, que ajudam na cura dessa patologia, desse mal. Mas eu lembro de ter falado no domingo que a nossa abordagem ela é eminentemente espiritual, porque chega o ponto que às vezes os recursos humanos eles se esgotam, eles findam, e aí não há o que se possa fazer, exceto a não ser se voltar para Deus, porque quando os recursos humanos, quando as condições humanas elas findam, elas não são mais possíveis, elas não trazem mais uma solução, então aí tem a condição divina, e foi o que aconteceu com esse profeta, com esse extraordinário homem de Deus. Foi a ação divina, foi a condição divina que entrou em cena e mudou aquele quadro e mudou aquela história. Eu lembro que eu dei alguns dados, esses sim foram técnicos no domingo, porque foram objetos de pesquisas da OMS, e a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela aponta que a depressão no ano de 2020, ela seria a maior, seria o principal problema de saúde mundial. E a OMS apontou isso há alguns anos, e quando a OMS apontou isso, ela não contava com a Covid-19, que está aí em 2020. Então, os irmãos, o senhor e a senhora, imaginem o quanto isso aumentou, o quanto isso multiplicou, o quanto a depressão, os quadros de depressão, os quadros depressivos passaram a estar presente na vida de pessoas e de famílias por conta dessa tragédia, desse caos, dessa desgraça chamada de Covid-19. No Brasil,
Estima-se, são dados que eles aumentaram muito, mas estima-se que no Brasil 15 milhões de pessoas sofrem de depressão. E esse quadro trazido pela pandemia, onde ele impôs e fez estragos não só na saúde da população, ceifando milhares de vidas, mas ele fez um estrago. A pandemia de Covid-19 fez um estrago nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações profissionais, nas relações econômicas. Então esse cenário trazido pelo quadro de pandemia, ele se tornou um cenário assim perfeito para que aumente o número de pessoas que passam a ser atingidas, assoladas por esse mal terrível. Eu lembro que no domingo eu falei que a depressão ela ocorre quando uma tristeza enorme, ela já é grande, mas ela toma proporções grandes, maiores na vida da pessoa, impedindo a pessoa de manter o seu estilo de vida cotidiano, de manter o seu estilo de vida normal. Então isso é a depressão, é uma tristeza que na vida da pessoa toma uma proporção grande, uma proporção enorme e faz com que a pessoa seja impedida de manter o seu estilo de vida normal, natural, o que ela fazia no seu cotidiano. A depressão, queridos, ela é uma doença que atinge todo o corpo da pessoa, compromete a sua forma de pensar, compromete o seu humor, afeta a forma como a pessoa se alimenta, afeta a questão do sono da pessoa, afeta a forma como a pessoa se sente em relação a si mesmo, afeta também a forma como a pessoa pensa sobre as coisas. Então esse é o quadro de depressão. Ele afeta a pessoa em como a pessoa pensa sobre as coisas, ele afeta a pessoa em como a pessoa pensa em relação a si mesma, ele afeta a condição de alimentação, afeta a condição de sono da pessoa, enfim, ele afeta o humor da pessoa, ele afeta o pensamento da pessoa. Então a depressão traz esse quadro realmente de caos na vida da pessoa. E eu me lembro também de ter falado de alguns sinais que podem indicam que a pessoa possa estar entrando num quadro dessa gravidade, dessa natureza. Eu falei que a tristeza é um sintoma, que a apatia, que a inércia são sintomas que fazem com que a pessoa ache difícil continuar vivendo ou simplesmente tomar decisões, que era uma coisa tão normal antes. Ela era tranquila para tomar decisões, mas agora esse quadro diz a ela que é difícil continuar vivendo, é difícil tomar decisões. Esse quadro faz com que a pessoa perca a sua energia, tenha insônia, se sinta cansada, fadigada. Traz também o pessimismo, além do pessimismo, a desesperança, o medo. Faz com que a pessoa tenha um conceito negativo acerca de si própria, faz com que a pessoa tenha sentimentos de culpa, de vergonha, de indignidade, de desamparo. A pessoa perde o interesse pelo trabalho, perde o interesse pelo sexo, perde o interesse por atividades usuais, como passear, como ir numa festa, como estar no próprio culto da casa de Deus, perde a espontaneidade, tem dificuldade de se concentrar. Coisas que antes ela apreciava com muita tranquilidade, acontecimentos que antes eram agradáveis, atividades que antes eram agradáveis, agora se tornam enfadonhas, sem graça, sem gosto nenhum, sem alegria nenhuma. Então, olha, tudo isso que a depressão causa na vida da pessoa. E eu me lembro que fiz uma afirmação no domingo, e já caminhando para o fechamento dessa fala, dessa palavra, dessa ministração, depressão. E esse é o tabu que nós temos que quebrar na igreja. Depressão não é demônio. Quando uma pessoa está em depressão, ela não está endemoniada. O que pode acontecer é que os demônios, na maioria das vezes, se aproveitam
desse quadro de debilidade, de fragilidade, de fraqueza da pessoa. Então, depressão, irmãos, famílias, não é demônio, mas eles podem se aproveitar dela. Quando vemos uma pessoa numa situação dessas, muitas vezes emitimos um julgamento, fizemos um juízo e dizemos: olha, se está assim é porque não ora, ou não tem fé, ou não jejua, e aí vem inúmeras situações. Mas a Bíblia, a gente registra que o fato de sermos crentes não nos impede de passar por esse quadro. Mas tem uma boa notícia. Irmãos nossos que a Bíblia conta a história, e eu contei a história de dois deles no domingo, Jó e Moisés, eles entraram nesse quadro. Jó, ele amaldiçoou o dia que ele morreu. Ele disse: eu deveria ter morrido quando eu nasci. Moisés, ele chega para Deus e Deus, se é assim que as coisas são, então tira minha vida, não quero mais viver, não me deixa ver a minha ruína. Mas tanto para Jó quanto para Moisés, Deus entrou em cena. E naquele vale que Jó passou, Deus trouxe revelações incríveis para ele. Naquele vale que Moisés passou, Deus deu a ele uma nova direção, que foi o estabelecimento de um sistema de organização de toda uma nação. Então eu quero falar para você, fechando essa fala: levante essa cabeça, levante a sua cabeça. Deus, nesse quadro, Ele vai glorificar o nome dEle, e esse quadro vai passar, e você será uma outra pessoa. E eu quero dizer, não perca as próximas ministrações sobre isso, porque nós vamos apresentar a você biblicamente o que Deus nos orienta a fazer quando nos deparamos com esse quadro. Levante a sua cabeça, o Senhor é com você e o Senhor vai te abençoar. Um forte abraço e, como eu sempre digo, a paz do Senhor.